caminhos, chegaram rebocado em Belo Horizonte, então foi uma confusão. Nossa, assim, mano, mas que rolê também, foi mano. um rolê louco, assim, foi um rolê muito louco. Ô tio João, o Robertinho, a gente tava falando sobre esses problemas e que o Robertinho encontra, né? Eu acho que muito ele é guiado por um vídeo que existe, não sei se já viu, um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, onde um professor explica o que acontece numa sala de aula se ele dividisse a nota de forma igual para todos os alunos. Que vídeo é esse? Nunca vi. Não? Não. Cara, eu conheço um filme que é mais ou menos nesse negócio, tipo A Onda, né? Die Welle, é um filme alemão. Eu já vi a onda. Esse vídeo... Não é mais ou menos nessa pegada, assim, que ele vai... A onda eu acho que vai pra outra linha, assim, mas esse vídeo é um vídeo bem rápido, onde ele fala, ó, a partir de agora a gente vai dividir a nota de todo mundo aqui de forma igual. Vamos simular aqui como se fosse um sistema comunista. Né? E aí na primeira leva de nota, todo mundo tira nota B. Aí quem estudou demais fala, pô, não vou estudar tanto. E tal, aí só vai descendo quem e descendo e chega no menos, D, entendi. Exatamente. Então, assim, cara, tem uma galera que explica isso, tipo, ó, se tiver todo mundo com a mesma coisa, não vamos ter incentivo nenhum. Isso que, assim, primeira coisa, cara, primeiro, né, gente, assim, eu acho que eu não preciso de falar que é muito diferente uma sociedade inteira de milhões de pessoas e uma sala de aula. Totalmente. Uma coisa. Segundo, é um reducionismo de um desconhecimento sem fim achar que, entre aspas, o modelo comunista divide tudo igual para todo mundo, né? Não é. Né? Inclusive, né, a frase, né, marxiana que vai guiar essa ideia do comunismo futuro, lembrando que tem toda uma construção histórica antes desse, né, de cada qual de acordo com a sua capacidade, a cada qual de acordo com a sua necessidade. Né? Eu e você, nós temos 2 metros de altura. Se a gente tiver que ver por cima de um muro de 1,80 m, a gente não precisa de um banco. O sujeito de 1,60 m vai precisar de um banco de 40 centímetros. O sujeito de 1 metro de altura vai precisar de um banco de 80 centímetros. Aí eu somo, tem 4 caras, eu tenho 1,20 m de banco, eu divido por 4, dou 30 centímetros de banco para cada um. Só nós dois estamos vendo. Entende? Então, assim, esse é um reducionismo até muito infantil, sabe? Assim, ele é muito, desculpa a palavra, burro, saca? Sim. Né? E não é isso que é a ideia. Mas voltando lá na pergunta do Roberto, que é importante, cara, que é importante a gente entender, muito. Né? Que é o seguinte, Obrigado. Primeira coisa, obviamente a gente tem pessoas que têm sociopatias, que têm psicopatias. Essas pessoas que são, de fato, deviantes a um ponto de se tornarem perigosas a si mesmo e à sociedade, acontece. Isso significa que toda e qualquer pessoa que neste sistema tal como está, ou roubou, ou deixou de trabalhar, ou optou pela vida do crime, ou qualquer coisa assim, necessariamente faria a mesma coisa em outro sistema? Não. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? É a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu, inclusive, e aqui a gente tem que falar uma coisa que é muito real. Você imagina a realidade do sujeito que, porra, é criado numa favela, que o pai tá doidão, alcoólatra no bar, que a mãe tá trabalhando de doméstica para cuidar de outros 4 irmãos. E aí esse cara que vai ter uma educação precária tem a possibilidade linda e maravilhosa de entrar numa fila depois da construção civil, porque ele não tem nenhum tipo de formação, nem nada, para ser servente, para ganhar um salário, batendo laje na casa do caixa-prego, fazendo um trabalho brutalmente gastante, 12 horas por dia. E aí ele olha para o outro lado e ele fala, porra, se eu começar a soltar pipa aqui no canto quando a polícia chegar, eu vou ganhar 3 vezes mais. Minha mãe, que está sendo constantemente humilhada no serviço dela, eu vou poder pôr comida no prato dela. Cara, eu não julgo. Eu não sei se eu teria a fortitude moral, se eu tivesse sido exposto a isso, de fazer diferente, de conseguir trabalhar. Ainda assim, quando você pega
99% da galera que mora na favela, que mora na ocupação, os caras estão correndo pelo certo. Então, eu tenho muita dificuldade real ou oficial de ter uma visão de ser humano que seja uma visão muito hobbesiana nesse sentido, de achar que o ser humano é mal por natureza, de achar que o ser humano tem essa tendência como algo dado e garantido, porque não tem. E para mim, o maior exemplo que deixa isso muito claro de que não tem é o fêmur quebrado de 28 mil anos atrás. Os antropólogos acharam um fêmur, que o cara teve uma fratura e que ele recuperou da fratura. E isso foi um achado que revolucionou o campo inteiro. Por que esse achado revoluciona o campo inteiro? Porque é o único animal capaz de não abandonar um animal doente e carregar ele até ele se melhorar é o ser humano. Você não acha gazelas com o fêmur quebrado e recuperadas porque elas são abandonadas pelo grupo e um lobo come, um bicho come. Ela morre de sede. Exatamente. Ela morre de sede, ninguém carrega, ninguém vai levar, ninguém vai trazer comida. O ser humano, ele tem essa capacidade de pegar o cara do grupo que tá machucado, que vai dar trabalho, que não é uma escolha, entre aspas, racional, e falar, não, ele é do nosso grupo, ele é nosso brother, ele é nosso parceiro, ele é meu amiguinho, e eu vou salvá-lo. Eu vou carregar essa desgraça pra cima e pra baixo por 2 meses, enquanto ele manquitola e dá trabalho. Isso o ser humano faz muito antes de ter capitalismo, de ter socialismo, de ter imperialismo, de ter civilização, como a gente considera a civilização hoje. Então isso pra mim demonstra que é muito mais uma questão de inserção social, de onde que você está inserido, de que sociedade você está inserido, de quais são as normas daquela sociedade, do que qualquer coisa. Vou te dar um exemplo mais para perto. Tahuantinsuyo, Império Incaico. Os Incas construíram 3 vezes mais estradas de rodagem entre a Patagônia e o Equador do que os romanos construíram entre a Britânia e Jerusalém. Em 1500, a capital do Império tinha 125 mil pessoas, coleta de esgoto e água encanada. Os Incas tinham um sistema de correio que conseguia chegar da Patagônia ao Equador em 10 dias. Ah, para. Sério. Pô, melhor do que eu correr aqui do Sério. Brasil, mano. Melhor que o nosso. E os Incas tinham um sistema de granários, de guardar os grãos, que era dividido em 3 unidades. Tinham os grãos reais, os grãos que seria o equivalente a uma província, a um estado, e os grãos daquela cidade. Toda vez que eles pegavam o plantio dele, eles dividiam igualmente entre os 3, e aquilo era espalhado pelo império inteiro. Por que tinha essa divisão? Porque qualquer um que faltasse para qualquer uma das unidades, o outro poderia compensar. Acabou o grão da cidade X. Quem dá primeiro é o grão real, que seria o grão para a capital e o grão para manutenção do exército e tal, que era considerada essa parte maior. Uhum. Se ele não puder dar, quem dá é o grão da província que está tomando conta daquilo ali. Acabou o grão da província, a cidade oferece para a cidade do lado, a cidade oferece para o outro. Ou seja, eles trabalhavam cooperativamente para que ninguém, em momento nenhum, passasse fome. E nesse sistema que não é um sistema competitivo, eles conseguiram fazer uma cidade que era 2 vezes maior que a Paris da época. Eles conseguiram fazer mais estradas do que o Império Romano fez e, obviamente, nesse momento da Idade Média, quem tinha feito mais estradas era o Império Romano. Eles tinham um sistema de comunicações melhores. Ou seja, mesmo não sendo, entre aspas, uma sociedade competitiva, eles conseguiram alcançar isso. Quando a gente pega o século XVI, a China era responsável por 85% do PIB mundial. Sim. E o confucionismo na China é muito diferente do que era o mercantilismo e o bulionismo na Europa. E foi infinitamente além.
A China, cuja organização ali estava baseada no confucionismo, no neoconfucionismo e nas outras influências que a gente tinha ali, eles conseguiram construir uma sociedade que produzia muito mais, que tinha muito mais tecnologia, que tinha melhor qualidade de vida ali, responsável por um PIB infinitamente superior, sem essa necessidade. Então é isso que eu tô te falando. O foda é que a gente é tão inserido, a gente vive isso o dia inteiro, cara. A gente nasce nessa sociedade, a gente vai crescer nessa sociedade e provavelmente nós todos vamos morrer nela. Não, vamos Então é não. muito Vamos não. difícil E vai mudar isso aí. da gente conseguir ver essas possibilidades. Só que essa possibilidade é construção. Essa possibilidade ela é completamente utópica até o momento que ela se torna inevitável. E assim, no que eu tô falando nesse sentido? Se você pegasse o pessoal, porra, cara, pega 1915, 80 e tantos por cento, quase 90% das lideranças do Partido Operário Social Democrata Russo estão presas na Sibéria ou estão exiladas no exterior. O Império tá dominante, é a Duma mais conservadora. Duma era o parlamento deles, né? Tá. Era uma monarquia parlamentarista. Era a Duma mais conservadora que você tinha em muito tempo. Os caras tudo preso, tudo exilado, os gatos pingados num canto e no outro. Eles tinham tentado a Revolução em 1905, não tinha dado certo naquele primeiro momento. Se você virasse para aqueles caras e falasse, daqui a 2 anos vocês estão entrando no palácio, tomando a porra toda e sendo a primeira experiência socialista do planeta. Os caras iam rir. Entende? Então, assim, a construção é isso. Eu não vou construir, eu não vou militar porque eu acho que amanhã de manhã eu vou acordar e vai acontecer. Espero muito que aconteça, mas se não acontecer, eu tenho uma dívida com quem vem lutando e já morreu, eu tenho uma dívida com quem luta comigo, eu tenho uma dívida com quem vai nascer. É um projeto transgeracional de mudança para tirar o ser humano da sua pré-história. A gente vive a pré-história do ser humano, cara. A verdadeira história do ser humano, uma história emancipada, uma história desalienada. Ela tá na nossa frente. A gente tem que construir ela. Essa é a nossa função, entendeu? Mano, eu vou te falar. Eu tô aqui pra discordar, mas não é Você discordar. não consegue discordar. Não é discordar. Eu tô aqui A pra realidade entender tá batendo melhor. duro em Eu você. tô aqui pra entender muito melhor as situações, entendeu? E o que eu puder te responder vai ser minha alegria, velho. Porque, de verdade, aí quando você fala que tudo isso tem que mudar, e eu só enxergo ainda uma única coisa final, que é, tipo assim, quando a gente fala dos trabalhadores de uma classe dominante, que são os milionários, os bilionários, eu ainda vejo que quem trabalha, quem organiza tudo que tem, pelo menos quem é o gerente, quem passa as ordens diretas, é o governo. Os milionários, bilionários, eles mandam no governo. Ok. O governo manda na gente. Tá. Quem cria minhas leis, quem faz o que eu... Não, eu com entendi eu o que cumpra você o tá... processo que eles Agora querem. eu entendi. Meu Agora eu horário entendi de onde você tá trabalho, falando. Sim. quanto que eu tenho que receber. Não, beleza. Onde que eu vou agora estudar. fez sentido pra mim. Entendeu? Entendi. Quem passa as Não, ordens agora pra eu mim não entendi. é o bilionário. Quem faz isso pra mim é o governo. Então eu vejo como o cara que manda em mim é o governo. O gerente é o governo. Eu ainda não vejo uma... Assim, juro por Deus, não é enfucando. Não, tranquilo. A mudança de sistema, de regime, de capitalismo para comunismo, para qualquer outro tipo que seja, capitalismo para Vladivostokismo. Uma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo ainda. Que seria uma coisa perfeita, talvez. A mudança de planos, de regimes, e esses bilionários deixam de continuar mandando no regime. Aí que tá. Você entende? Se a gente vira, a gente muda o sistema, os bilionários continuam mandando no cara que tá lá em cima. Porque alguém vai estar lá em cima. Beleza. Olha só. Da mesma forma que eu acho que era completamente impensável para um homem francês de 1785 imaginar que a nobreza não estaria no poder. Entende? Para nós é muito difícil imaginar que aqueles que têm dinheiro não vão continuar mandando no Estado. Porque sempre foi assim pra gente. Agora, já teve época que quem mandava no Estado não era quem tinha necessariamente dinheiro, é quem tinha nascença. Quem tinha representação de nascença. Já teve certos estados que quem mandava no Estado é quem tinha
o dom divino ou era tocado por uma religião. Verdade. Já teve certos estados que quem mandava no estado era uma mistura daqueles que tinham nascença com aqueles que tinham o dom. Então, a gente já teve vários momentos diferentes, com vários grupamentos diferentes, comandando aquilo que a gente convencionou a chamar de estado, apesar da diferença entre todos esses estados. O estado burguês, ele é feito para servir à burguesia. Ele é moldado pela burguesia para servir à burguesia. Então a justiça dele vai ser feita para servir à burguesia, o direito dentro dele vai ser feito, a economia vai ser feito, o comércio, tudo vai ser feito para ser aquilo ali. Quando a gente está falando de uma revolução, de uma mudança no poder, a gente está falando de alijar as pessoas que tinham o poder do controle do poder, tá? Então, o Marx usa um termo que na verdade não é do Marx, que é do Hegel, né? Que é o classe em si, classe para si. Qual que é a diferença disso? É de uma classe existir e conseguir manifestar o seu poder político dentro de uma sociedade e de uma classe simplesmente existir enquanto classe. Por exemplo, na China existem bilionários. Isso é um fato. Ponto. Acho que até tem crescido o número de bilionários. Né? Na verdade, nos últimos anos deu uma diminuída depois de crescer muito. Mas sim, se a gente pegar um histórico maior, ele vem crescendo. Se a gente pegar um histórico menor, recente, ele deu uma diminuída. Tá. Mas, importante assim, isso. Na China existem bilionários, ponto, isso é um fato. O fato desses bilionários existirem não significa necessariamente que são esses bilionários que gerenciam o Estado e comandam o Estado chinês, pese qualquer posição sobre o Estado chinês. Certo. Ou seja, lá eles não existem enquanto classe política. Eles existem enquanto classe econômica. É menos mal do que eles existirem como classe política. O ideal seria que eles não existissem, porque se tem alguém que acumulou esse tanto de riqueza, é porque ele acumulou essa riqueza explorando gente para um caralho. É impossível você chegar à acumulação nesses moldes, nessa quantidade, sem haver nenhum tipo de exploração envolvido. E aqui é o famoso "a física não permite Arnaldo". Teve uma pilhagem aí. Saca? Então, beleza. O que eu tô te dizendo aqui? Mesmo num modelo que uns consideram um modelo híbrido, que uns consideram que foi um modelo de transição para o socialismo que regrediu para o capitalismo, que uns consideram que é uma terceira coisa diferente, que seria o socialismo com características chinesas, que é uma outra coisa, tá? Independente de qual escola do pensamento que nós estamos falando aqui, você já tem hoje, no mundo em que você vive, um local onde quem organiza as decisões do Estado não são o grupamento dos mais ricos e antes, pelo contrário, é o único local no mundo que condena e mata bilionário. Eu desconheço algum outro país onde um bilionário seja condenado e condenado à morte. Na China acontece. Né? Então, assim, o próprio Na China some uns meses ali, né? O próprio exemplo material do mundo de hoje já nos mostra que isso é factível, tanto que vem sendo feito. O que eu estou falando com você? A partir do momento que você tem esse tipo de revolução e que essas classes deixam de ser classes politicamente, deixam de ter acesso político ao Estado, é necessária uma nova construção de Estado. Essa nova construção de Estado, em tese, deve emanar do povo e às vezes tem coisa que dá errado. Vou te dar um exemplo de coisas que deram errado. Período do Brezhnev na União Soviética. Durante o período do Brezhnev, antes do Brezhnev teve o Khrushchev, que é o pior de todos. Tá? Ainda com o Stalin vivo, mas com o Stalin bem velho, né, o Stalin falava: a gente precisa de oxigenar o partido, a gente precisa de formar novas lideranças no partido, a gente não pode deixar que o partido vá se petrificando, que o partido vá se envelhecendo.
Ele também falava isso na década de 30, só que aí meio que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e não deu muito tempo de fazer as coisas. Aí ele falando depois em 47, 48, falou de novo. Beleza, não aconteceu. Veio o período do Khrushchev, o pessoal entrou, começou a... O Khrushchev é o Deng da China, da União Soviética, tá? Ele começa a fazer várias reformas, e reformas, assim, terríveis. Ele começa a basicamente trair o socialismo e regredir a condições anteriores do que estava ali. E aí chega o Brezhnev. O Brezhnev são 20 anos de uma floresta petrificada dentro do partido. Então, assim, aquele cara que era burocrata estatal com 40 anos, ele vai continuar sendo com 60, e quando tiver que substituir, ele vai ter que substituir por outro de 60. Você entende? Esse foi um momento que engessou para um caralho. Isso é um problema que teve de não renovação dos quadros. Saca? Que é uma disfunção que vai acontecer em qualquer experiência socialista. Até a gente chegar no ponto que a gente vença isso, a gente vai ter problemas, a gente vai ter mudanças. Por quê? Porque isso vai ser feito por humanos. E esses problemas, eles são refletidos na sociedade nesse momento? Aí que tá. O que acontece na sociedade desse momento? Você tinha uma preocupação bélica muito grande, até porque você está num momento que está tendo uma explosão de guerras de libertação colonial no mundo inteiro. Todo o PIB é investido. Então, assim, a União Soviética está, ao mesmo tempo, capitaneando investimento no Vietnã, no Camboja, no sul da África e na América Central. Então, assim, você imagina um país ter que se responsabilizar ao mesmo tempo por essa quantidade de investimentos e tal. Então, assim, você tem um gasto militar muito grande, mas você tem uma estagnação que vai refletir numa estagnação científica, que vai refletir numa estagnação de distribuição de bens, que vai causar problemas que vão ter que ser gerenciados depois. Isso causou pobreza? Não pobreza, mas causou menos acesso do que se tinha um pouco antes, entende? Estagnou, realmente. Você tem uma estagnação. Você não chega ao ponto de ter insegurança alimentar. Você não chega ao ponto de ter má ingestão calórica, nem nada disso. Sim. Mas, por exemplo, se anteriormente alguns eletrodomésticos eram trocados de 5 em 5 anos, eles passam a ser trocados de 8 em 8. Então, você vai ter certos problemas ali. Saca? Ou senão, assim, a reforma predial de certos aparatos públicos passa a ser feita mais tempo entre um e outro. Aí você vai ter uma biblioteca que não vai estar tão legal, que não vai estar tão atualizada. Você vai ter um ginásio que a quadra de basquete é uma merda. Esse tipo de coisa acontece. Um transporte público pior. Mais problemático. Mais problemático. Às vezes dá mais problema, quebra mais caminhão, saca? É esse tipo de coisa. Mas qual que é o ponto que eu tô te mostrando aqui? Que apesar de todas essas disfunções, você continua não tendo aquela classe que anteriormente era a classe política mandando. Quem que é a nova classe que se instaurou aqui? Nesse caso, uma burocracia dentro do partido porque não foi renovado os quadros. É um outro problema completamente diferente. Então, assim, eu tô te falando que não vai ter problema? Não, eu não sou louco, eu não vou mentir aqui. É óbvio que vão ter problemas. Os nossos problemas vão ser o mesmo da Rússia, ou vão ser os mesmos do Vietnã, o mesmo de Cuba, o mesmo de... Não, cada lugar vai ter os seus problemas, vai ter as suas soluções, vai ter os seus desenvolvimentos. Agora, o que a gente tem que permeia todas, absolutamente todas essas experiências? Um desenvolvimento cultural e social gigantesco como ninguém antes tinha nesse país. Acesso à literatura, acesso à cultura, acesso a esporte, acesso a lazer. É só a gente pensar, gente, o que eram as Olimpíadas quando nossa geração era criança. Eu lembro. Só China, Rússia. Era só China, União Soviética. Era Cuba, Estados Unidos, Cuba, China, Romênia. Cuba papava Estados Unidos e tudo. Romênia e Cuba e não sei o quê. Os países do leste. Por quê? Porque, cara, não é porque o romeno é mais elástico do que o brasileiro. É porque o romeno passou a ter acesso a coisas que ele não tinha acesso. Entende? Então, assim, não é assim, não é porque o cubano naturalmente tem uma predisposição ao boxe. Não. Cuba é um lugar
pobre, boxe é um esporte barato, uma boa forma de você poder dar uma inserção ao esporte para as pessoas é no esporte mais barato. Sim. Levantamento de peso. Você precisa de uma barra e de peso. Vôlei. Saca? É isso que eu tô te falando. Então, assim, é óbvio que você vai ter, por exemplo, nesses locais, um desenvolvimento infinitamente superior da medicina preventiva do que das cirurgias de alta complexidade. Por que que o cubano tem uma expectativa de vida alta? É porque o cubano, quando tem um câncer terminal, vai operar o cérebro numa máquina super foda? Não. É porque o cubano tem acesso à saúde da família uma vida inteira e prevenção ativa uma vida inteira de doenças que nós não temos acesso a isso, que o americano não vai ter. Enquanto o americano, com 22 anos de idade, se ele não tiver dinheiro para pagar insulina, ele vai amputar o pé dele, o cubano vai ter feito um teste com 8 anos de idade e vai ter descoberto com 8 anos de idade que ele era diabético. Então ele não vai ter as mesmas complicações por um outro motivo completamente diferente. Então, nesses países todos, você tem saúde, você tem pleno emprego, você tem educação, você tem cultura. Cara, que sonho que é esse, velho? Imagina isso, cara. Imagina se a gente pudesse, a sociedade inteira, tá despreocupada e falar: meus filhos vão ter uma educação foda, uma educação pica, depois disso eu sei que eles vão arranjar um emprego, eles vão ter um lugar pra morar, eles têm acesso a um clube, pode nadar, pode se divertir, pode tal, vai aprender um trabalho, vai tá... Saca? E você acredita então, assim, que se não esse tivesse tipo de uma dignidade que é espalhado pra todos é muito diferente. É óbvio que a gente vai ter poucas pessoas dentro de uma sociedade como um todo no Ocidente que vão ser muito mais ricas do que essa maioria de pessoas. Então, nesses recursos finitos, e a gente tem que entender uma outra coisa, gente. Não é como se um país fizesse uma revolução socialista num dia e no outro dia os Estados Unidos chegassem e falassem: ah, não, tudo bem, então vocês foram pro lado de lá, tá tudo bem, vai com Deus, boa sorte, irmão, se precisar, liga pra gente, se quiser voltar pro capitalismo, nós estamos aqui esperando de braços abertos, nós não vamos atrapalhar nada, nós não vamos fazer nada. Não, gente. Esses países todos sofrem bloqueio econômico, esses países sofrem perseguição comercial, esses países sofrem com a CIA tentando derrubar esses governos, com outros agentes de estados imperialistas e capitalistas tentando entrar ali de todas as formas. Ninguém deixa os caras se desenvolver. Assim, falando dos bloqueios, a Rússia